Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os concurseiros de plantão. Hoje a gente vai resolver umas questões, na verdade, aí da banca IDECAM para o concurso aí do Instituto Federal do Ceará, né? Que a prova vai ser logo, no mês de dezembro. E hoje a gente vai trabalhar mais especificamente com o cargo de assistente em administração, que é um cargo que com certeza terá muito inscrito e muita gente está me pedindo para resolver mais questões da banca IDECAM. E aí eu trouxe hoje essa prova é de 2020, certo? De também de Instituto, Instituto Federal de Roraima, certo? Então a gente vai resolver essa provinha. Então a gente vai fazer a leitura do texto aí, depois a gente vai para as questões, certo? Peço para vocês acompanhar o texto junto comigo, porque eu faço algumas marcações e aí que não precisa nem sequer você voltar ao texto aqui na aula, né? Mas quando você estiver fazendo a prova, o ideal é que você sempre volte ao texto, certo? Peço para vocês deixar o like aí, se inscrever no canal, que aí me ajuda bastante para eu continuar criando esse conteúdo aí. Se a gente bater uma meta aí de like aí, uma quantidade boa, aí eu posso trazer outras provas, certo? Eu não vou colocar uma meta aqui não, mas vão deixando o like aí, que aí eu já trago na próxima semana, ou ainda nessa ainda, outra prova corrigida aqui. A gente corrige aqui online mesmo aqui com vocês. Então vamos lá, né? Texto 1. Para as turmas desafiadoras, novas práticas. Então veja bem que logo no título aqui, ele já diz que é o que? Novas práticas, ou seja, ele já traz uma ideia de estratégica nova, né? Novas práticas. Então vamos lá. Ó. O que fazer quando aquela classe faz o professor questionar sua capacidade e prática docente? Então aí um texto escrito por Felipe Bandone. Então veja bem, aqui são algumas características de um texto argumentativo, certo? Porque geralmente um texto que vem logo o nome aqui do autor é um texto que tem um caráter argumentativo, certo? Então veja bem, mais adiante, vamos lá. A turma mais difícil é o sétimo ano. Nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável. Acho que desaprendi a ser professor. Essas palavras foram ditas por um colega muito experiente. Fiquei perplexo, pois ele é uma referência, querido pelos alunos e admirado pelos colegas. O tipo o tipo que sempre traz soluções. Levei um choque e sua fala me fez perceber que todos enfrentamos turmas que colocam em xeque nossa habilidade e experiência. Quando percebemos que uma turma será muito difícil, é porque nosso repertório está se esgotando. Precisamos de outras saídas. Veja bem, aqui ó, o que ele diz? Precisamos de outras saídas. Aí ele vai chegar a dizer mais ou menos quais são as saídas, né? Ó. E para chegar a elas é fundamental conversar com colegas. Veja, conversar com os colegas é uma saída, com a coordenação, com a direção. Então, um ótimo início é fazer uma análise aluno a aluno, buscando entender o que é do grupo e o que é individual. Veja, isso aqui, ó, buscando entender. Por que eu estou marcando isso aqui? Isso aqui tem questões lá na frente que você vai precisar buscar essas informações, ó, buscando entender o que é do grupo e o que é individual. Uma vez que detectados quais os casos mais sérios, é importante definir caminhos.
que toda a equipe realizará. Em que situações alunos poderão ser excluídos da sala, por exemplo? Veja aqui, ó. Em que situações alunos poderão ser excluídos da sala, por exemplo? Veja que aqui ele está dando o quê? Um exemplo, certo? Ele está, na verdade, está indagando, ou seja, está colocando assim como exemplo, né? Mas não é uma sugestão. Em que casos pedir ajuda à direção? É muito importante que a equipe faça intervenções conjuntas e consistentes. Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados e usa isso em seu enfrentamento. Se a outra deixou, por que você não deixa? Também é preciso assumir nossa parcela de responsabilidade. Em que medida nossas aulas contribuem para gerar indisciplina? Ninguém propõe intencionalmente atividades que estimulam o tumulto, mas é preciso reconhecer que algumas não funcionam com certas turmas. Pode ser um problema da nossa prática, veja, ele diz, pode ser um problema da nossa prática, mas também ser um choque entre ela e os estudantes, que muitas vezes estão imaturos para certas propostas. Nas classes difíceis que enfrentei, por exemplo, percebi que aulas expositivas são ruins, pois eram gatilhos para a distração. Aprendi na marra a reduzir esse tipo de aula para as inquietas. Turmas assim dão muito trabalho, mas também as maiores recompensas. Caso os professores revejam suas práticas e se organizem como grupo para fazer intervenções consistentes, serão aquelas que ficarão na nossa memória e que nos farão acreditar que contribuímos para a transformação dos nossos alunos. Veja, eu coloquei até a fonte aqui, que isso aqui também é bastante importante. Ó. Felipe Bandoni é professor de ciência na educação, isso aqui tudo é importante, certo? Então vamos lá para nossas questões. A primeira questão diz assim, ó, assinale a única alternativa que não represente uma atitude sugerida pelo autor do texto 1 aos professores que se percebe trabalhando com uma turma que estes considera difícil. Veja bem, vou fazer a marcaçãozinha aqui, e ele diz aqui, ó, assinale a única alternativa que não represente uma atitude. Estou fazendo essa marcação aqui, ó, que não represente uma atitude sugerida pelo autor, porque eu tenho observado que alguns estudantes, alguns candidatos que fizeram essa prova aqui, eles não observaram essa palavra não. E aí saíram procurando o que não tinha nada a ver e aí pedindo anulação dessa questão, né? E aqui eu não vejo motivo de anular de jeito nenhum, certo? Então, veja bem, ó, assinale a única alternativa que não represente uma atitude sugerida pelo autor. Letra A. Buscar auxílio com um colega de profissão. Isso aqui sim, eu vejo lá que foi, inclusive, foi algo que eu destaquei. Ele diz lá que devia buscar, isso a gente morre lá na linha 3, que deveria procurar colegas, a coordenação, a direção. Então não é a letra A, porque a gente quer o quê? Que não represente uma atitude sugerida. A letra B, selecionar alguns alunos para excluí-los da turma. Aqui também, veja, o que foi que eu coloquei lá. Vamos logo para a letra C. Depois a gente volta aqui para a letra B para eu poder comentar mais sobre ela. Na letra C, identificar quais dificuldades são específicas de alunos específicos e quais são da turma como um todo. Veja que lá na linha 16 a 21, o que foi que eu coloquei lá? O que foi que eu marquei? Eu marquei que existe alguma dificuldade que deve ser selecionada do grupo e existe algumas dificuldades que são individuais. E é preciso o quê? Identificar quais são esses alunos e quais são esses casos específicos, né? Então aí é também uma atitude sugerida pelo autor. Na letra D,
Combinar com os demais professores e com gestores intervenções padronizadas. Foi a mesma marcação que eu fiz lá, combinar com os demais docentes. E se você vai encontrar, se você tiver com a prova aí, está lá na linha 20 e 21. Na letra E, identificar em quais situações um auxílio de seus superiores será necessário. Então, identificar a necessidade de um auxílio. Você encontra também lá na linha 19 e 20 essa informação aqui, essa atitude sugerida. Então, na verdade, o que a gente, na verdade, não consegue ver é aqui na letra B, ó. Selecionar alguns alunos para excluí-los da turma. Porque, na verdade, lá no texto não fala em excluir alunos, e sim identificar os problemas da turma. Se você voltar ao texto, está lá na linha 16 até a 21. Ele diz identificar os problemas da turma, certo? Então, a alternativa B aí é a nossa resposta. Questão 2. Assinale a alternativa que exprima corretamente a função sintática do trecho grifado da oração. Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados. Retirada do texto 1. Então, o trecho que está grifado é esse aqui, ó, quando estamos desarticulados. Veja, por eliminação, a gente pode resolver essa questão, mas vamos entender logo ela aqui. Veja, que todas as alternativas, ela traz o que? Oração subordinada, oração subordinada, oração subordinada, oração coordenada, e só a letra E que diz que é complemento direto do verbo perceber. Vamos analisar aqui, ó. Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados. Quando a gente quer saber se é uma oração subordinada substantiva, que é o caso bem que se dá a letra a gente faz o quê? A gente troca o trecho que está em destaque, nesse caso aqui, quando estamos articulados, por isso. Se o isso der certo, então ela vai ser oração subordinada substantiva. Veja bem, ó, os alunos percebem rapidamente isso. Veja que a gente consegue. Isso o quê? Quando estamos desarticulados. Veja que a troca foi possível. Então, a gente já sabe que a gente está diante de uma oração subordinada substantiva. E aqui a gente já pode até marcar. Sabendo disso, a gente já pode até marcar. Porque ó, não é subordinada adverbial, não é subordinada a positiva, não é coordenada, certo? Então a gente já eliminou aí, ó, 3 alternativas já sabendo dessa informação. Bem, mas vamos mais adiante. Ó, os alunos percebem isso. Veja que esse percebe aqui é um verbo transitivo direto. E o complemento dele é justamente esse quando estamos desarticulados. Só que esse complemento ele vem de forma oracional. Então, veja que temos um verbo transitivo direto e temos um complemento que completa ele de forma oracional. A gente está diante de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque esse complemento é um complemento de um verbo transitivo direto, que é o verbo perceber, certo? Então, a resposta correta aí é a letra A. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Aí vocês ficam na dúvida com relação à letra E. Na letra E, diz assim, complemento direto do verbo perceber. Realmente, esse quando estamos desarticulados, ele é o complemento do verbo perceber. Mas só que de duas uma. Primeiro, eu digo para vocês que a banca não anulou a questão por conta disso, certo? Poderia ser motivo de anulação? Poderia sim. Mas de fato, o motivo mesmo da banca não ter anulado, porque é um complemento direto do verbo perceber. Só que esse complemento é uma forma oracional. É diferente quando eu digo assim: os alunos percebem a fome. Os alunos percebem o motivo
Motivo de alguém não ter ido para a festa. Veja, o motivo já completa, a palavra motivo já completa o verbo. É uma palavra só que completa o verbo e não uma oração, certo? Então, por eliminação, com certeza deveria marcar a letra A, certo? Você poderia até ficar entre dúvida entre letra A e a letra E, mas você teria que ver que aqui é uma oração, né? E aqui na letra A está dizendo oração, subordinado, substantivo, objetivo, direta. Então, a mais adequada, com certeza, é a letra A. Bem, mas por que não seria a letra C? Porque, na verdade, a letra C diz assim, oração subordinada a positiva. O que é a positiva? A positiva é quando esclarece ou explica um termo anterior. Aí não está esclarecendo nenhum termo anterior. A letra B, a oração subordinada adverbial de tempo. Aí não há verbo a ser completado, né? É diferente se eu colocar assim, a garota voltará quando puder. Veja, esse quando puder, esse quando já é conjunção, né? Voltará quando puder, aí esse quando puder não completa o verbo, entendeu? Então aí sim. Mas nesse caso, quando estamos desarticulados, não está completando o sentido aí de um advérbio não, certo? Então, letra D. Letra D diz assim, oração coordenada assindética. Não é oração coordenada, primeiro não é coordenada, né? Ela é subordinada. E não é assindética, né? Porque tem as orações coordenadas sindéticas, que é com síndede, ou seja, com o elemento conectivo, e tem a assindética, ou seja, que é sem o elemento conectivo, ou seja, sem uma conjunção. E essas orações coordenadas, ela na verdade, elas são independentes, né? E a coordenada assindética, além de ela ser independente, ela é sem conjunção. E a letra E já foi comentada, né? Então aí 2, letra A. E a 3, questão 3 diz assim, assinale a alternativa que represente a tipologia textual que predomina no texto 1. Eu já até marquei lá em cima, né? Qual é a argumentativa, né? Por que argumentativo? Porque, na verdade, um texto argumentativo ele visa o que? O convencimento do leitor. Ele procura trazer um ponto de vista, né? E é isso que ele traz. Diferentemente do texto narrativo. Por que não é um texto narrativo? No texto narrativo, ele tem alguns elementos. Primeiro, ele possui personagem, ele possui um enredo, um desfecho. Ele tem a presença de um narrador, ou seja, ele conta uma história. Então não é narrativo. O injuntivo também não é injuntivo, porque o injuntivo, na verdade, ele emite ordens ou instruções. Ele é típico de bula, de remédio, de receita, de um manual, porque eles utilizam ordens, né? Ele utiliza muito verbos no imperativo, faça, use, fale, e não é o caso do texto que a gente leu. Não é expositivo, porque o texto expositivo ele procura, na verdade, mostrar algo, né? Ou seja, caracterizar. Né? Aliás, expositivo não. O expositivo, na verdade, ele apenas expõe fatos. O descritivo, sim, que ele procura o quê? Mostrar algo, caracterizar, descrever, certo? Então, aí, a resposta correta da 3 é o argumentativo. Avançando, questão 4. Assinale a única alternativa que represente o assunto principal tratado ao longo do texto 1. Então, aí, letra A. As dificuldades impostas pelos alunos disciplinados aos professores. Veja, ele traz essa temática também. Um pouco de alunos disciplinados também. Ele traz, só que não é a temática principal, não é o assunto principal. Ele traz essa informação aqui como um assunto secundário. Letra B. A incapacidade de um professor experiente para lidar com turmas difíceis. A incapacidade de um professor experiente. Não, ele não procura trazer essa incapacidade de um professor experiente para lidar com turma difícil, não. Na verdade, ele diz lá que nós devemos buscar o que? Novas práticas, né?
Letra C, que é justamente o que vai dizer aqui na letra C, ó, que é a nossa resposta. As estratégias a ser utilizada pelo professor para lidar com turmas difíceis. É o que tem lá no título. Basta você olhar para o título, que você lá no título tem dizendo, ó, para as turmas desafiadoras, novas práticas. Então, vocês devem buscar o que? Novas estratégias. Então, aí a resposta correta, letra C. Letra D, a inadequação das aulas expositivas, não fala negócio de inadequação de aulas. E letra E, a necessidade que o professor modifique sua prática pedagógica. Essa letra E, ela é parecida com a letra C, mas ela também não é a resposta correta, porque diz aqui, ó, a necessidade que os professores modifiquem sua prática pedagógica. Na verdade, ele diz que devemos utilizar novas estratégias, certo? Não que o professor deve modificar a prática pedagógica, que é duas coisas completamente diferentes, certo? Então aí vamos para a quinta questão. Nessa quinta questão diz assim: no início do texto, o autor coloca 3 orações separadas por ponto final, sem utilizar mecanismo de coesão textual entre elas. Sabendo disso, analise a reescrita destas 3 frases e assinale a alternativa em que estejam utilizados adequadamente os mecanismos de coesão para ligar as referidas frases. Então aqui ele quer que você saiba identificar quais são os elementos de coesão, ou seja, quais são as conjunções, na verdade, como você utiliza ela, quais são e como utilizar. Eu trouxe o trecho aqui que é lá do início do texto, que ele pede para você voltar lá. Diz assim, ó, a turma mais difícil é o 7º ano. Esse trecho aqui, ó, turma mais difícil é o 7º ano. Aí o outro, nunca tive alunos que me fizessem me sentir tão vulnerável. E o outro, ele diz, acho que desaprendi a ser professor. Então veja bem, o que é, ele traz aqui 3 frases, na verdade 3 orações, finalizando com ponto final, né? Mas a gente pode utilizar conjunções, a gente pode utilizar alguns operadores argumentativos para ficar melhor a leitura. Então, na letra A diz assim, ó, nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável quanto, veja que na letra A ele utilizou quanto os que enfrentei este ano. Não traz essa mesma ideia aqui não, porque na verdade a ideia aqui é de dar um exemplo. Ó, a turma mais difícil é o 7º ano, pois, ó, um porquê caberia aqui, ou um pois nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável. Aí bem que assim, poderia ser, ó, por exemplo, acho que desaprendi a ser professor. Então, por exemplo, porque então, o quanto na letra A fica incorreto, não fica no mesmo sentido. Na letra B, acho que desaprendi a ser professor, apesar ou embora também não cabe aqui, porque não traz esse elemento de contraste. O elemento aqui, a ideia, na verdade, aqui é de explicação. Na letra C, apesar do mesmo jeito, não é esta a ideia. Letra D, a turma mais difícil é o 7º ano. E desta vez acho que desaprendi a ser professor. Portanto, nunca tive, não é essa ideia aqui também não, certo? Não traz esse desta vez e esse portanto, não traz a mesma ideia do enunciado lá das frases não. Agora na letra E, diz assim, ó, acho que desaprendi a ser professor, pois nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável. A turma do 7º ano, por exemplo, é a mais difícil. Agora sim, traz a mesma ideia. Se você observar,
na letra e esse trecho que eu trouxe aqui do lado aqui que está entre aspas é a mesma coisa, certo? Ó, o que a gente observa aí é que a primeira oração, na verdade, ela serve apenas como exemplo do porquê de se sentir tão vulnerável. É por isso que a reescrita deve ser realizada aí com a inclusão dessa locução explicativa, por exemplo, como está aqui, ó, por exemplo, certo? Então aí, vou finalizar essas questões aí, na próxima aula eu trago as outras 5 questões, certo? Para o vídeo não ficar tão longo.